título desse sermão, se eu fosse dar um título, eu vou dar agora: Fracasso, grande e valiosa lição. Fracasso, uma valiosa lição através do fracasso. O texto, 1 Coríntios 4, de 9 a 13, fica como você desejar, em pé ou assentado, diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, preste atenção, sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Puxa, essa era a vida dos apóstolos. Era a vida deles. Hoje, puseram, no altar Pedro, São Judas, os santos, as imagens deles. Mas olha aqui o que era a vida deles: fome, nudez, perseguição, necessidades, sem amigos. Vamos pedir a Deus para falar conosco? Vamos, feche os olhos e diga assim: Deus, fala comigo. O fracasso, o que significa fracasso? Pode acompanhar aí, significa arruinar, falhar, é um baque, é um desastre, é um insucesso. Isso que é a palavra fracasso, segundo o dicionário. Então, quando às vezes nós temos um baque na vida, um desastre, um insucesso, é para a gente poder tirar lições. Se você testemunhar os seus fracassos, você vai ajudar muitas pessoas. Se você compartilhar com os outros os seus fracassos, comprar pela internet, nem sempre é seguro. Pergunta quem já tem essa experiência. Os bancos orientam: nunca dê sua senha, nunca dê seu CPF. Se ligarem para sua casa, nunca forneça o número do seu cartão. Mas o que acontece? As pessoas idosas, todos os dias estão sendo passadas para trás. Todos os dias estão sendo passadas para trás, porque o mundo é mau. Então eu tenho que testemunhar os meus fracassos. Os meus fracassos, eles demonstram que eu sou humano. Os meus fracassos, quando eu conto os meus problemas aqui da infância, os meus problemas, eu não tenho prazer, eu não me regozijo de contar isso. Mas acontece que é importante isso, porque nós nos tornamos mais humanos. Eu acredito que todos nós devemos pegar os nossos filhos e mostrar para ele onde nós nascemos. Você mesmo morava lá no, como é que chama aqui? Você morava em Nazaré, mas era uma pirambeira. Não tem nada contra o Nazaré, mas é porque vocês moravam no Nazaré, no Novo Nazaré. Eu fui lá na casa dele. O carro só subia o morro de tração 4x4 de primeira. Não é verdade? E eu vi os 3 meninos bonitos, os 3 filhos, e embaixo um monte de traficante. E eu falei com o Sena e com a Anicimar: tira esses meninos daqui. Mas nós reformamos a casa agora. Problema. A Glenda começou a orar para nós sairmos do bairro Guarani.
porque a rua que nós morávamos estava lotada de traficante. Lotada ali, não existia ainda asfalto na Avenida Saramenha. Lotado de traficante. E a minha mulher começou a preocupar. E a Daniela e a Isabela e o Tiago saindo, chegando tarde. Ele sabia a hora que eu ia chegar. E a Glênia falou: Jó, temos que mudar daqui. O Tiago está andando, começando a andar com os meninos, barra pesada. Tanto que dos 20 meninos, uns 15 morreram assassinados. Os coleguinhas dele. Então é isso aí. Você é humano, então eu conto alguma experiência aqui, não é para irritar você, porque tem igreja que o pastor não conta um problema. Tem igreja que parece que tudo é maravilha, o sujeito só vive na glória, parece que está até no outro mundo. Aí fica todo mundo com inveja, todo mundo olha assim e fala: eu queria, não, meu Deus, você começa até a xingar Deus. Você fala: Deus, puxa, o pastor Jorge está tudo maravilhoso na vida dele. Poxa, tudo certinho. Certinho? Que parada torta. Que luta. Que guerra. Então, os fracassos na vida da gente, quando eu vinha para o púlpito aqui para pregar, e meus filhos não estavam aqui na igreja, que quando é pequenininho, você põe eles dentro do carro e vai para a igreja. Agora, depois de uma certa idade, não. Quando é pequenininho, você fala: vamos para Marataízes, eles acham tudo legal. Vamos para Guarapari, vamos para o Rio, não importa, eles querem ir. Aí depois de 15 anos, começa a escolher qual praia. Começa a escolher onde vão ficar. Então você conta os seus fracassos, porque aí você fica mais humano. A Bíblia é um livro que deixa claro vitórias e derrotas. A Bíblia conta os fracassos de homens de Deus. Conta os fracassos de homens de Deus. Conta as vitórias, mas conta na mesma proporção o fracasso. Vocês estão vendo o apóstolo Paulo falando aqui: olha, nos afadigamos até a presente hora, sofremos fome, mas vem cá, você passou fome, apóstolo Paulo? Puxa, você teve sede, você teve nudez, você foi esbofeteado, versículo de número 11, olha, que mais? E não temos morada certa. Será o apóstolo Paulo? Cada dia num lugar. O que ele diz? Olha, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Trabalhando com as próprias mãos. Eu tenho falado com muitos pastores. Tem uma diferença entre tempo integral e ministério integral. A pessoa tem que trabalhar. Muitas vezes a igreja tem um número pequeno de membros, e o pastor, ele pode trabalhar. Ele pode comprar umas meias e vender meias. Ele pode comprar cuecas, vender cuecas. Ele pode, não é vergonha nenhuma. Ele pode pôr um estande de livros, de Bíblias. Pode vender água no sinal, problema nenhum, irmãos. Comprar um saco de limão e fazer os saquinhos de limão e vender, isso não é vergonha. Ele está dizendo aqui, olha, no texto que ele está dizendo: olha, não temos morada certa, trabalhamos nos afadigando, trabalhando com as nossas próprias mãos. Trabalhar, os apóstolos trabalhavam, faziam as tendas. Depois que a obra foi crescendo, o pastor Daniel trabalhava fora, o pastor Robson trabalhava, o Kleber trabalhava, os pastores aqui da igreja, o Elias trabalhando, todos trabalham, tem que trabalhar, tem que produzir, né? A gente tem uma guerra, então, e a gente conta os fracassos da gente, conta as lutas que nós temos. Esse ano é o ano do perdão. Ô palavra difícil de ser pronunciada é a palavra perdão. Ô palavra complicada, não é? Perdão. As pessoas falam desculpa. Perdão é difícil uma pessoa. Isso é de nascença, tá? Isso é de criação. Tem casa que ninguém pede perdão. Você vê na Bíblia, olha, Adão, Deus descendo a borduna em Adão, castigando Adão,
E nem para ele dizer: nós erramos, me perdoe, Deus. Preferiu ser colocado para fora do paraíso do que admitir que não deveria ter tocado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Para você ver, se Adão tivesse pedido perdão, nós não estaríamos aqui agora com um jovem de 13 anos morto. A irmã Alice não estaria sendo velada ali no templo de Araguá. Não precisaria de creme anti-rugas. Estava todo mundo jovem, bonito, novo. Não haveria dor, sofrimento, enxurrada. Mas não admite. E Eva? Ela podia ter admitido que errou, mas, oh Deus, me perdoe. Mas não pede. Não pede. Saul, você não vê ele pedir perdão? Não existe a palavra perdão no vocabulário da vida dele, porque eles preferem acabar com a própria vida do que admitir que erraram. Tem gente que prefere as consequências mais terríveis do que dizer assim: fui mal, não devia ter feito, eu não devia ter feito isso. Você vê que o irmão do filho pródigo tirou o pai da festa e não pede perdão ao pai. Então eu estou dizendo, isso é de criação. José, marido da mãe de Jesus, da mulher mais santa, ele errou contra ela, irmãos. José largou a mulher dele, a mulher mais santa, na fogueira. Ele largou a mulher na fogueira. E não está escrito, por isso que eu não sou devoto de São José, sou devoto de Jesus. Minha devoção é a Jesus. Ele tinha que pedir perdão à mulher dele. Ele tinha que falar assim: ô Maria, tinha que estar isso na Bíblia. Me perdoe, eu deixei você, você seria apedrejada, você seria escorraçada. Eu deixei você numa situação terrível. Eu não acreditei que o anjo tivesse te visitado e que o Espírito Santo teria... Está vendo a palavra perdão? Por isso que esse ano nós vamos trabalhar essa palavra. Perdão. Os homens que reconheceram, eles se tornaram pessoas melhores. Tem que reconhecer. Você tem que parar e dizer assim: o dia da ceia é o dia de você parar e dizer assim: meu Deus, me perdoe, eu brinquei. Às vezes eu chamo um casal no gabinete pastoral, estão quase separando, e vamos saber as coisas. A palavra perdão mudaria toda a história. A palavra perdão eliminaria a possibilidade de um divórcio. Mas a pessoa não admite. A palavra perdão quebraria tantas maldições. Eu praguejei, eu não fui fiel a Deus nas ofertas, nos dízimos, eu não dei uma Bíblia de presente, eu não ajudei minha mãe e meu pai, nada. Vai pedir perdão, na hora que está dentro do caixão lá, a pessoa não escuta. Aí a hora que a pessoa está dentro do caixão: ô mamãe, me perdoa, mas não adianta. Ô minha esposa, me perdoe, minha esposa, eu te magoei, minha esposa, mas agora ela está morta. Tem que pedir perdão, é agora que a pessoa está viva, para ela dizer: eu te perdoo. Por isso que esse ano, o ano do perdão, é para você fazer uma reflexão, pedir a Deus uma libertação na vida. Eu pedi. O que aparentemente é um fracasso, pode ser o prenúncio de uma grande vitória. Você vê as pessoas, os homens que reconheceram. Manassés, o pai dele era rei, e ele estava revoltado contra Deus. E aí ele, quando o pai dele morre, ele faz uma bagunça, ele assume o reinado e bagunça o Estado de Israel, bagunça o país, bagunça a casa de Deus, vai para a prostituição, vai para a bebida, para a orgia, vai para todo tipo de podridão, de sexo ilícito, vai para todo lado, vai para tudo que não presta, faz de tudo.
transforma a casa de Deus num negócio mais terrível, um antro de idolatria. E aí Deus falou: você está querendo viver em Israel como se fosse Babilônia? É o que eu falo aqui, ó. Você quer viver na igreja fazendo tudo que qualquer pessoa mundana faz? Você quer viver na igreja, e na igreja eu e você sermos crentes, mas lá fora nós furamos o olho de todo mundo? Paquerador, imorais, fofoqueiros, trambiqueiros. E aí você quer viver? Sabe o que Deus fez com Manassés? E pode fazer comigo, com você? Ele te põe no meio de ímpios. Você perde a motivação de vir à igreja. Vir à igreja se torna um fardo para você. Aí você vai lidar com pessoas ímpias, vai lidar com pessoas que você gostava de andar com elas. Deus permite acontecer isso com Manassés. Ele quis trazer o mundo para dentro de Israel. Só que Deus falou: não, você não vai trazer o mundo para dentro de Israel. Você vai lá para a Babilônia. Se eu quiser ser uma pessoa imoral, eu não posso trazer a sujeira para dentro do altar. Eu não posso trazer a sujeira para dentro da igreja. Eu não posso trazer música mundana para dentro da igreja. Eu não posso trazer imoralidade para dentro da igreja. Eu não posso trazer o pecado para dentro da igreja. Uai, Jorge, você quer viver em pecado? Então vou permitir você ir lá para o mundo. E Deus me tira da igreja, como já tirou muitos pastores, que eram cheios do Espírito Santo, homens cheios de Deus, mas que perderam a santidade do altar, perderam a posição do altar. Aí Deus permitiu que eles se envolvessem lá no mundo, foram enlaçados pelo diabo, e aí caíram nas mãos de ímpios. Você não queria viver igual ímpio? Você não gosta de uma loto? Você não gosta de jogar no bicho? Você não gosta de prostituição? Você não gosta de pornografia? Então eu vou pôr você lá no meio da pornografia. E Manassés foi para o meio da pornografia, foi para o meio da podridão. Lá na podridão, lá na Babilônia, ele estava destruído. Aí diz a Bíblia que ele diz assim: Deus do meu pai, Deus de Israel, eu errei, eu estou fracassado. Então Manassés, lá da prisão, ele reconhece e fala assim: Deus, fracassei. Deus, eu errei. Eu não devia ter feito isso, Deus. Me tira desse lugar. E a Bíblia diz que Deus tirou Manassés daquele lugar. E ele voltou a reinar. Sabe o que ele faz? Ele conserta o país todinho. Ele conserta o país. Ele conserta a casa de Deus. E ele conserta a própria vida. Manassés é uma história maravilhosa. Então o seu fracasso não é para você acusar Deus, não. O seu fracasso é para você rever seus valores. O seu fracasso é uma escola. O seu fracasso é uma escola. O seu fracasso, ele pode ser algo maravilhoso, tanto que o título da mensagem é Fracasso. Pode ser uma grande e valiosa lição. Pede que o Espírito Santo te mostre, peça que o Espírito Santo te mostre. Ele vai mostrar por que você não prosperou, por que Deus não te confiou lugares mais importantes, por que você não ocupa lugares estratégicos, por que sua casa não está legal. Fala com Deus, vamos falar com Deus. Esse é um grande sermão, irmãos. Não é para dar aleluia, saltar, pular terra, que fogo, não. Isso chama-se sermão didático, reflexivo, para você refletir e não acusar Deus. Você falar: Deus, eu reconheço o meu fracasso. Espírito Santo, pede ao Espírito Santo.